Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Piovan, sou host do Prototipando, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com a presença de um torcedor do Esporte Clube do Recife, se eu estou certo, né, Lucas? Certíssimo. Lucas, bem-vindo, prazerzão falar contigo. Se quiser dar uma palavrinha para o pessoal que estiver ouvindo a gente. Cara, Pedro, muito obrigado pelo convite. Eu sou também, além de fã do Esporte Clube do Recife, um fã do Prototipando, então já acompanho o podcast de vocês. Vocês falam muito sobre inovação, empreendedorismo e é tudo aquilo que eu gosto também de falar, né? Apesar de eu também ter um canal de podcast, que é o Direito Digitalcast, nós falamos a mesma língua. Então, que bom fazer esse intercâmbio com vocês. Muito feliz de estar aqui. Um abraço a todos aí que estão no Brasil. Espero que bem, né, diante dessa quarentena que todos nós estamos passando, mas é isso aí. Show de bola. Obrigado, Lucas, de novo. Então, para você que está ouvindo aqui, a gente está com o Lucas Cortizo, um dos cofundadores do DDCast. Se você não conhece o DDCast, eu recomendo que você pare esse episódio, vai ouvir o DDCast e depois volta. A ideia é que hoje a gente falar sobre inovação, direito e também um pouquinho sobre LGPD. Enfim, o Lucas ele é um advogado especialista em direito e tecnologia. Você hoje está em Portugal, né, Lucas? Não, na verdade eu trabalho em Malta. Eu trabalho na Autoridade de Proteção de Dados aqui em Malta. Legal. Mas eu fiz o mestrado em Portugal. Aí eu morava lá antes de vir para cá. Legal, legal. Lucas, eu queria que então a gente já começasse a explorar um pouquinho essa ponte entre inovação e direito. E assim, a pergunta que não quer calar do momento, principalmente para quem está no meio de tecnologia, até quem está no meio de serviço também já está dialogando com isso, LGPD. Assim, como é que está isso? Qual é a tua visão sobre LGPD? Enfim, queria que você rabiscasse um pouquinho sobre isso. Então, Pedro, a LGPD, ela está ameaçada, né? Ela está, assim, é uma lei que já foi aprovada, o texto já está pronto, apesar de passar por algumas alterações, e a priori vai entrar, né, em agosto desse ano, até o momento vai entrar em agosto desse ano em vigor essa lei de proteção de dados. Só que ela anda ameaçada porque existem vários projetos de lei que querem adiar essa lei. Né, eu não vou dizer os números, mas um que é para 2022, outro que é para agosto do próximo ano, então um adiamento de um ano, e outro que ela entre em vigor agora, mas sem as penalizações. Né? Então, e inclusive usando até o coronavírus como uma justificação para esse adiamento, que, ao meu ver, é o contrário, né? Agora está todo mundo em casa, está todo mundo usando home office, enfim, o fluxo de dados aumentou ainda mais, e aí eu acho que a gente precisaria, sim, de uma lei que, enfim, protegesse as pessoas, né, e os dados pessoais, sobretudo. E como é que fica, Lucas, essa questão? Enfim, a gente está num cenário de incerteza, né? Acho que a LGPD ela já vem colocando a gente nesse cenário de incerteza há algum tempo, acho que só se intensificou, né? Pelo menos é a minha visão, porque a gente sempre teve nessa inconsistência e, enfim, a lei ela foi se aprimorando. Como é que fica para um empresário, enfim, para uma pessoa que vai ser afetada por essa lei e ela ainda não se preparou? Assim, essa pessoa está atrasada, enfim, o que você recomendaria para um empresário que está ouvindo a gente nesse momento? Perfeito, Pedro. Obrigado pela pergunta. Eu acho que quem não se preparou já está atrasado, tá? Porque já existe uma norma aqui na Europa, que é o Regulamento sobre a Proteção de Dados, o GDPR, como muitos falam. Então, assim, quem não se preparou já tem um mercado europeu, uma empresa brasileira, por exemplo. Eu sei que muitos empresários escutam o Prototipando. Então, assim, já está atrasado porque tem um mercado fechado. Né? E eu sei que todas as empresas hoje buscam escalar, buscam expandir. Então, assim,
eu acho que se adiar essa lei, eu acho que só vai prejudicar as pequenas empresas e as empresas que estão começando no Brasil, tá? Porque se você for olhar, as grandes multinacionais, elas já estão no mercado, já estão adequadas à proteção de dados. Você pega, por exemplo, o Google e o Facebook, eles já estão na Irlanda, já tem uma sede europeia na Irlanda. Você pega a Amazon, já está em Luxemburgo. Então, eles já estão aqui dentro, né? O que falta é justamente assim, o empreendedor brasileiro, né, se adequar e não esperar a LGPD. Né? Eu acho que esse é o grande erro. Todo mundo tá, vou esperar para quando ela entrar em vigor. Eu acho que teria que se antecipar um pouco, porque a GDPR já está em vigor, o mercado, eu pelo menos assim penso que quando uma empresa atua na internet, ela não quer ficar muito presa, né, em um local só, ela quer ser do mundo. Então, eu acho que é sim um atraso você esperar a LGPD para tentar se adaptar. Vou dar só um exemplo. Aqui, eu trabalho na autoridade de Malta, né, de proteção de dados. Talvez eu seja, eu acho que o único brasileiro que trabalha em alguma autoridade, porque eu não conheço outro. Queria, inclusive, que outros brasileiros estivessem trabalhando nessas autoridades aqui na Europa. E a gente participa de vários encontros, né, dentro da União Europeia. E no encontro de transferências internacionais que eu fui, sempre tem alguma multinacional, né, que está tentando, por exemplo, muitas com filial no Brasil, em São Paulo, inclusive, tem várias. E como essa transferência internacional vai para um país terceiro que muitas vezes não está adequado, essa empresa precisa passar por um longo processo de autorização. Isso gera custos, enfim. Então, se o Brasil fosse adequado, e uma empresa quisesse fazer essa transferência internacional de dados pessoais, seria muito mais fácil. Algo que, por exemplo, nossos vizinhos na Argentina e no Uruguai já estão adequados. Eu não sei se você sabe, mas uma startup argentina e Uruguai, ela pode sim transferir dados para a Europa e da Europa para a Argentina de uma forma sem autorização, porque ela já tem uma lei de proteção de dados. Infelizmente, o Brasil ainda não. Cara, isso está me lembrando um acontecimento que teve num dos projetos nossos de inovação aqui do ensaio. A gente, enfim, o mercado aqui dessa empresa que contratou a gente estava resfriando aqui dentro do Brasil, e eles falando assim, não, a gente vai ter que fechar a empresa porque não está dando mais, os nossos clientes que estão no Brasil estão saindo do Brasil, enfim, o mercado está fechando aqui no Brasil. E aí, assim, a primeira conversa que a gente teve, a gente falou assim, vocês têm certeza que o mercado está retraindo? Vocês acham que ele só não está mudando de lugar? E aí a gente, enfim, uma breve pesquisa no Euromonitor, inclusive, que é uma das bases de dados que a gente utiliza, a gente viu que, na verdade, o mercado estava saindo do Brasil, porque o custo era muito caro, e indo para alguns países europeus e até alguns países asiáticos. Eu falei, gente, assim, é só a gente começar a falar inglês e transferir o nosso mercado. A gente pode continuar trabalhando daqui, mas vamos transferir o que a gente pode ofertar para uma demanda que existe, só que fora do Brasil, né? E aí eu vejo a implicação agora da LGPD, porque imagina, né? Olha a quantidade de bloqueios que a gente coloca no caminho dessa empresa, né? Eu estou fazendo esse paralelo com o que você trouxe. Perfeito, perfeito. Esse é o problema quando não se coloca a proteção de dados como, enfim, como uma prioridade assim, dentro da empresa. Até porque as empresas, a gente sabe, elas são baseadas em dados, né? Não tem como você ter uma empresa sem tratar dados pessoais. Ô Lucas, me fala uma coisa, um tópico meio quente, que eu já participei de alguns fóruns de discussão, inclusive. Quando a gente fala de inovação, existem basicamente duas escolas. Uma escola que fala assim, não, a regulação ela não é boa para a inovação e ela bloqueia a inovação, ela não ajuda a inovação. E a outra escola fala assim, não, quanto mais regulação tiver, melhor o meu cenário e eu consigo causar uma inovação nessa regulação já existente. Então tem muita gente que fala assim, não, o direito às vezes bloqueia a gente, o LGPD vai bloquear a gente, e outros falam, não, a gente precisa dessas regras do jogo bem claras para que a gente jogue bem com a criatividade. Você se encontra aí nessa discussão toda? Não, perfeito. Eu queria até agradecer a pergunta, porque é bom
né, esclarecer isso e eu trazer esse ponto de vista que, se você pegar a LGPD, como muita gente faz, e for para o final dela, você vai ver uma multa de até 50 milhões e isso vai, você vai assustar. Se você for empreendedor, se você for empresário, mas não é por aqui. Eu acho que isso aqui pode atrasar a inovação, pode me prejudicar, pode quebrar a minha empresa. Mas eu sempre tento explicar o seguinte, ó, a lei, se você pegar ela do começo, você vai ver uma lei com direitos, com princípios, sobretudo transparência. Então, não sei se você já teve a oportunidade de ler, você que está ouvindo, então, no artigo 2º da LGPD, você sabe qual é um dos fundamentos da LGPD, ela fala expressamente que é o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Ou seja, a inovação é um fundamento da LGPD. É lógico que a LGPD não vai vir para evitar o fluxo de dados. A nossa economia já é baseada nisso, entendeu? Então, é uma pergunta, e é uma analogia que eu sempre faço, por exemplo, com o Código de Defesa do Consumidor. Muita gente disse, se tiver uma lei sobre o consumidor, vai quebrar muita empresa. Alguma empresa quebrou? Talvez sim, aquelas que não respeitassem o consumidor. E, ao contrário, virou um diferencial competitivo, talvez, para aquelas empresas que não fazem propaganda enganosa, que fazem uma garantia estendida, e a LGPD vai ser dessa forma também, Pedro. Eu acho que, no futuro, nós vamos pagar mais caro. Você vai dizer, pô, eu pago mais caro por esse serviço aqui, porque essa empresa nunca vazou dados, essa empresa, eu me sinto mais seguro em digitar e colocar, por exemplo, o meu dado bancário, meu cartão de crédito, meu RG, meu CPF, porque só quem passou por um identity theft, quando roubam nossa identidade na internet, sabe o estresse que é você recuperar e, enfim, ter sua vida normal depois que alguém rouba um dado bancário, alguma coisa, enfim, um dado pessoal na internet. A gente sabe que essa economia, e você falou uma palavra que eu gosto de usar muito, o jogo. O jogo já está sendo jogado, né? A LGPD, ela vem para trazer talvez uma regra de fair play. Ela assim, ela é um manual de boas práticas, né? Eu faço sempre essa analogia. Eu gosto de fazer analogia porque fica um pouco mais claro da gente visualizar. Por exemplo, você falou do esporte no começo, eu gosto muito de futebol. Então, eu vi a LGPD, vou fazer uma analogia bem louca aqui, mas vê. O futebol existe desde 1800 e tanto. Depois de 100 anos, Maradona foi lá e fez um gol de mão numa Copa. Aí a Argentina foi lá e ganhou a Copa. O que é que aconteceu? Começou um movimento para que o fair play, não basta você jogar o jogo tem que ser justo, tem que ser de uma forma limpa, tem que ser de uma forma que a pessoa que ganhe, realmente ganhe de uma forma transparente, entendeu? Então, a LGPD vai ser mais ou menos isso, na minha opinião. Vai ser um processo de maturação, né, em que a sociedade e a economia 100% baseada na troca de dados vai poder jogar um jogo de forma limpa, de uma forma justa. Então, eu não acredito que a LGPD vai barrar a inovação, tá? Ela vem trazer, e a gente atua muito assim como autoridade, a gente muito mais do que querer assim impor uma multa. A multa é a última das alternativas, entendeu? A gente sempre tenta orientar, a gente sempre tenta uma advertência antes de multar uma empresa aqui, entendeu? Porque a gente entende que muitas vezes a empresa ela tem direito a uma segunda chance, entendeu? Antes de ser multada, antes de ser sancionada. Então, e as empresas se valem muito disso. Eu espero muito que no Brasil, quando a autoridade do Brasil for criada, que as empresas encontrem nessa autoridade muito mais um aliado na inovação, de perguntar. Já chegou muitas vezes perguntas para, como é que eu faço para implementar a blockchain? Como é que eu faço para implementar a inteligência artificial na minha empresa sem desrespeitar a proteção de dados? Então, uma coisa é interligada na outra. E eu tenho certeza que a autoridade pode sim, e a proteção de dados em geral pode sim atuar ao lado da inovação e não contra ela. E Lucas, eu imagino que aí em Malta você já viveu uma história que a gente ainda vai viver, né, se a gente seguir essa mesma trajetória, que é, no seu caso, a GDPR já atuando, né, e trabalhando num órgão regulador
se eu não me engano, é um órgão regulador, certo? Isso, como se fosse uma autarquia, né, reguladora. Perfeito. Sim. Então, você com essa visão, você já viu muita coisa acontecendo. Então, o que você recomendaria, assim, como pontos de atenção para a gente aqui no Brasil que ainda vai entrar nesse processo? Para o Brasil, como eu falei já ir se preparando, eu acho que as empresas, e assim, já existe muito material, porque é até das críticas que eu faço. O Brasil é um país muito grande, então confiar em uma autoridade só, todo o trabalho doutrinário, todo o trabalho assim de estudar e falar sobre a proteção de dados e ao mesmo tempo executar a lei, eu acho que vai ser um trabalho muito grande, mas eu espero que a NPD, que vai ser criada, ela consiga fazer isso. Então, o que eu recomendo para todo mundo no Brasil é começar a criar essa cultura mesmo, porque na Europa ele já tinha uma norma desde 1995 sobre a proteção de dados. Então, deu tempo deles criar essa cultura dos dados, entendeu? Para que eles olhem para a proteção de dados e vejam um direito fundamental, muito mais do que uma lei que quer multar as empresas, entendeu? Então, aqui quando eu falo, não, porque no Brasil ainda vai ser criada a autoridade nacional, todo mundo se espanta. Diz, como assim? Ainda não existe uma autoridade no Brasil para proteger os dados das pessoas? E diz, não, mas em breve nós vamos ter. E eu vou me orgulhar muito de dizer por aqui que nós temos já enfim, uma lei de proteção de dados. Show, show. Lucas, vamos dar um passo para trás da LGPD e eu queria abordar um pouco contigo sobre o campo do direito e o campo da inovação. Por onde que a gente começa a inovar no setor jurídico? Eu entendo que o setor jurídico ele trabalha muito com fundamentos e princípios pautados na ética, na moral. A inovação aí ela tem um caminho ela é bem perigoso, eu diria, ou assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse campo, né? Isso. Como é que você vê assim, a inovação no campo do direito? Perfeito. Eu admito que o direito às vezes é mais lento, né, do que a nossa sociedade, ela anda de uma forma mais rápida do que a lei, né? Então isso talvez um empresário quando veja, é um advogado que vai falar, talvez não me interesse muito, porque vai falar algo bem ultrapassado, tal. Mas assim já existe esse movimento, né, que é o movimento que eu levanto a bandeira dentro do direito, que é o direito digital, que é justamente atualizar o direito, para que o direito venha tocar em assuntos do momento, né, seja atualizado mesmo. Então, assim, para inovar nos setores jurídicos, eu acredito que eu acredito que inovar nos setores jurídicos não é uma tarefa fácil, porque existem alguns preconceitos, né, de que a inovação ela pode ser imposta muitas vezes. É algo que vocês já até falaram aqui, que a inovação vem de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, a inovação e também uma coisa que é bom separar é que a inovação não é tudo que envolve tecnologia. Uma coisa é você ter uma tecnologia que ajude a inovar e outra coisa é uma inovação, enfim, que surja de uma forma natural. Porque eu digo isso porque eu tenho visto muitos escritórios, né, enfim, empresas até que tentam implementar uma tecnologia dentro do setor jurídico e essa até vou implementar aqui uma inteligência artificial que não passa de um algoritmo simples, enfim. Então, se alguém me perguntar por onde começar a inovar no setor jurídico, eu acredito que seja através de estimular mesmo a criatividade, dar uma certa liberdade aos funcionários, para que esse funcionário seja alguém que entregue resultado, mas ao mesmo tempo vista a camisa mesmo daquela empresa. Então, quem quer inovar, seja no direito ou em qualquer outra área, eu recomendo sempre tentar olhar, né, um pouco para o futuro, um pouco para o que é que pode acontecer com aquela minha empresa, sabendo que a inovação ela é autodestruição. Eu costumo dizer isso porque ela revoluciona o mundo, né, quebrando o setor que talvez você domine aquele setor e enfim, vai acabar também quebrando
né? A disrupção acontece aí, né? Quando ela vem e destrói os paradigmas. Então, a Netflix, se a Blockbuster tivesse comprado a Netflix lá atrás, quando foi oferecida, ela teria autodestruído a Blockbuster. Por isso que muitas vezes as grandes empresas elas não enxergam essa inovação que vem de baixo, né? Que foi a Netflix, que foi o protótipo da câmera digital que foi oferecida à Kodak anos antes de ser uma tecnologia. Ela não quis porque, não, eu estou muito bem aqui vendendo meus filmes e não quero um produto que venha me autodestruir, né? Então, quando eu falo em inovação, eu sempre penso nisso, né? Que ela vem de baixo e assim, no setor jurídico, é muito importante você ouvir, ao invés de tentar inovar sempre de uma decisão de cúpula, de uma decisão de topo, que tenta implementar à força uma tecnologia num setor, por exemplo, operacional, eu acho que seria melhor você tentar ouvir o estagiário, o trainee, que quem sabe tá ali na linha de frente, ali, que pode usar uma tecnologia de uma forma muito melhor, né, que você lá no topo como gestor talvez não tivesse essa noção. Então passa muito por isso mesmo. Eu acho que é inverter a hierarquia e a burocracia da empresa para tentar ouvir as pessoas e estimular a criatividade entre elas. É interessante isso que você está trazendo, Lucas. Eu penso bastante parecido, porque eu acho que assim, né, existe o risco do setor jurídico olhar para a inovação e falar assim, vamos inovar, e aí acaba que eles trazem uma tecnologia, o setor jurídico traz uma tecnologia para a empresa que acaba burocratizando mais o processo, né? Então, processo de compra, por exemplo, que já é super complexo em algumas organizações, o setor jurídico coloca mais uma tecnologia, coloca mais 3 etapas de um processo que às vezes burocratiza mais e não necessariamente resolve o problema daquela pessoa que está passando por aquele processo, né? E aí, então, assim, eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado com a inovação operacional do setor jurídico, né? Assim, eu gosto muito de falar assim, isso importa para a pessoa que está passando pelo processo? Isso importa para todas as partes? Será que a gente não consegue chegar numa win-win-win negociação, né? Algo que todo mundo ganhe? E aí, do outro lado, a gente tem também uma inovação que eu vejo que ela é mais emergente, que é uma inovação de princípios. E aí o setor jurídico, ele é a base dessa discussão, né? E aí eu até compreendo a gente demorar mais, né? A gente fala assim, puta, lá vem o advogado, né? Mas eu entendo a importância disso, por quê? Porque a gente vem passando nesses últimos anos, e o Covid, a questão do coronavírus só aumenta, nos pressiona mais olhar para isso, que é uma mudança de princípios, né? Desde os mais simples, por exemplo, por que eu preciso de um processo de compra de, sei lá, 45 dias? É uma mudança de princípio da empresa, até mudanças de princípio mais complexas, né? Qual que vai ser qual que vai ser o meu pilar jurídico para pautar uma demissão ou uma contratação, né? Eu vejo que o setor jurídico tem uma importância extrema nessa inovação cultural que a gente vem passando. O caso da Netflix é um ótimo exemplo. Eu fico imaginando a estrutura jurídica da Blockbuster comparada à estrutura jurídica da Netflix, em termos de processos, em termos de práticas, em termos de princípios. São coisas, ao meu ver, totalmente diferentes, né? Então, eu vejo que existem essas duas pressões quando a gente fala de inovação no setor jurídico, que são essenciais, eu até diria, elas devem estar correndo ao mesmo tempo que a inovação de produto, que a inovação de processo, que a inovação de serviço, porque não adianta nada eu chegar com um produto super inovador, e eu já vi isso em várias corporações, sendo que o meu processo jurídico continua sendo o mesmo, demorado, burocrático, e sem atender às necessidades humanas que realmente importam, né? Então, esse é um pouquinho da minha visão sobre a inovação do setor jurídico. E eu concordo 100% com sua visão, porque essa bandeira que eu levanto do direito digital é justamente para isso, né? Porque eu sei que, como você bem falou, a empresa às vezes gira numa voltagem maior, né? Uma voltagem maior do que o setor jurídico. Então, olham assim, mas muitas vezes é porque o próprio advogado ainda não abriu os olhos
para esse novo mundo que nós vivemos, entendeu? Então, hoje em dia, o advogado que pensa em ajuizar uma ação, por exemplo, e deixa de lado as plataformas de ODR, nas formas de resolver um conflito online, então, isso aí é um atraso. Como é que você tem um diálogo entre um advogado que não conhece uma forma de conciliar online, um advogado que se diz criminalista, por exemplo, e não entende como funciona um phishing, um ataque de um hacker? Como é que você fala de um advogado que, sei lá, atua na área contratual e não sabe o que é a Ethereum, como é que funciona a blockchain para executar um smart contract? Então, assim, o direito digital é isso, é de atualizar o direito, mas por que não nós que aplicamos o direito e que vamos trazer uma solução, entendeu? Então, quem sabe, Pedro, eu acho que no futuro a gente veja empresas em que, sei lá, o advogado chegue e proponha, vamos aceitar criptomoeda, porque eu entendo sobre criptomoeda, eu não sou um advogado que entende direito financeiro e entendo dessa ordem. Ele consegue vislumbrar uma solução dentro da empresa, entendeu? Vamos aceitar a criptomoeda, vamos proteger essa base de dados que a gente tem aqui, fazendo isso e aquilo. Então, cria esse diálogo entre os outros setores da empresa, entendeu? Que isso, para mim, é essencial. Você, como advogado, falar de igual para igual com alguém do setor de TI, com alguém do setor de RH, porque quando você se dispõe a aprender esse direito digital, esse novo direito, você se dispõe a aprender a tecnologia e e assim, a curva de aprendizado é muito alta quando você sai do direito, que você já tem essa base, que você já oferece esse serviço e começa a ver outro mundo, ver como é que funciona a tecnologia, a inovação e ver como é mais rápido mesmo. Como você bem falou, se você não inovar no setor jurídico, acaba que atrasa muito a empresa e, enfim, e pode acabar o sonho de uma startup, enfim, né, de algum fundador. Então, é muito importante mesmo essa mudança de mindset, né, abandonar aquele mindset do advogado tradicional, só vamos ajuizar a ação porque a gente ganha mais ajuizando a ação. Não, vamos resolver, vamos conciliar online, vamos ser rápido, porque uma empresa não pode esperar 5, 10 anos com um passivo, entendeu? Total, total. Eu vejo que os setores mais tradicionais são neles a maior oportunidade de inovação, no setor jurídico, setor financeiro, no setor de departamento pessoal e RH. Eu acho que esses são os setores que podem pegar a bandeira e puxar a galera para frente. Porque, no fim das contas, os novos setores, né, se a gente for falar de um setor que está moderno, que é o setor de produto, não é nem TI, né, é o setor de produto. Isso. Ele se pauta nos parâmetros do modelo financeiro, do modelo de direito da empresa e do modelo de contratação, de gestão de pessoas. Então, eu vejo que o pilar do direito, ele fundamenta a criação também de novos produtos, enfim, de novos modelos de organização, de squads, tudo isso. Se você não tivesse bem fundamentado a nossa empresa, cara, você está muito exposto, né? Se você não tiver uma pessoa do lado penal, do lado do direito, que não é ativo, você está muito para trás, né? Eu fico em choque quando eu vejo isso, eu vejo a pessoa lá o advogado da empresa, eu vejo lá sentado, fazendo ação, vendo o contrato, cara, você pode estar puxando a bandeira do blockchain aqui dentro. Exato, exato. E é um desafio, né? Eu, por exemplo, minha tese de mestrado foi justamente assim. É difícil porque eu tentei trazer a blockchain para adequar a blockchain à proteção de dados e aplicar na administração pública, como precisa melhorar. Né? A gente sabe que o setor público é famoso, é lento, e assim, a sociedade, a inovação está andando de uma forma muito mais veloz e o Estado, a lei precisa acompanhar, porque senão fica um gap muito, muito grande entre o futuro mesmo da nossa própria sociedade, né? É um perigo muito grande quando você não tem um diálogo entre os institutos, né? Assim, direito, administração, Estado, e também
dentro de uma própria empresa. E a gente falando assim, como inovar, eu sou fã, né, de Steve Jobs e o que ele fez, por exemplo, quando ele trabalhou na Pixar, que ele, não sei se você sabe, mas eles iam construir um complexo lá que iam ser 3 prédios. E Steve Jobs transformou em um prédio só, porque ele disse, não, eu quero todo mundo junto, e ainda fez questão de cada andar, eu acho que colocou um banheiro só para que as pessoas fossem para o mesmo local. E o que é que ele quis com isso? Criar diálogo entre os setores diferentes. Então a gente tem que tentar esse diálogo. Então não existe mais um setor jurídico que vive ali numa bolha, recebendo processo e litigando por 5, 10 anos, e não, o setor jurídico tem que vir para dentro do processo inovativo, enfim, da inovação da empresa, e precisa oferecer solução, muito mais do que custo, muito mais do que, enfim, tem que trazer essa atualização. E eu tenho certeza que é um movimento, sim, existe o grande movimento das law techs também, né, que, enfim, elas vêm para destruir também muito o que o advogado tradicional faz, e assim, tem que se reinventar, a gente tem que se reinventar o tempo todo, e eu acho que, assim, que a empresa que não tem uma empresa que, como não tem uma empresa que não trate dados pessoais, também não tem uma empresa que não precise de um acompanhamento jurídico, né? Até pela própria LGPD tem o princípio do privacy by design, então desde a concepção de um produto, você tem que ter alguém especialista em proteção de dados para te aconselhar, diz, desenvolve dessa forma aqui, porque vai te ajudar a uma adequação mais fácil perante a lei. Então é isso, o tempo todo você está buscando pessoas que vão agregar desde a concepção de um produto até o pós-venda. Então você tem que estar se cercando de pessoas criativas, com liberdade de pensar e diálogo. É o que Steve Jobs fez, ele quis o diálogo entre setores e estimular a criatividade entre os funcionários. Boa, boa. Lucas, uma última pergunta para a gente abaixar nossos trens de pouso aqui e começar a descer o avião. Cara, o que é a vida? O que é a vida? Isso. Cara, filosófica essa pergunta, né? O que é a vida? Mas a vida porque é uma responsabilidade muito grande, né? Mandar uma dessa, mas eu acho que a vida é uma esteira que está ali ligado o tempo todo e a gente não pode parar. Eu acho que se a gente se a gente parar é porque a gente desistiu, entendeu? Então eu busco sempre essa inquietude, buscar o novo, buscar pensar no futuro, né? Porque quem olha para o presente vê o que todo mundo vê. Eu acho que às vezes parece utópico, né? Você olhar muito para o futuro e ficar imaginando, mas quando você começa a olhar para o futuro, você começa a entender um pouco do que a gente está passando aqui agora, né? Então a gente fala, por exemplo, inteligência artificial, a gente muito mais do que olhar a inteligência artificial pegando em armas e destruindo o mundo, eu vejo a inteligência artificial no presente já definindo as grandes eleições no mundo. Você pega o escândalo da Cambridge Analytica, você vê a eleição de Trump, a eleição na saída da Inglaterra agora no Brexit. Então, debater as tecnologias, debater a proteção de dados é muito mais uma forma que eu encontrei de buscar uma motivação para melhorar a vida das pessoas, né? Então, esse é o meu propósito quando eu falo direito digital, quando eu falo em proteção de dados. Quando eu falo proteção de dados, eu não estou querendo proteger dados, eu estou querendo proteger pessoas. Por isso que a proteção de dados, o dado pessoal é relacionado a uma pessoa natural, uma pessoa física. Quando eu falo em direito digital, eu quero trazer pessoas para o meu lado para que a gente debata, a gente se atualize com o que está acontecendo e debata, por exemplo,
os efeitos de uma blockchain, como é que pode melhorar a administração pública para melhorar a vida das pessoas. Quando eu falo inteligência artificial, eu disse, a inteligência artificial está definindo votações, isso vai virar lei no futuro, então como é que a gente pode debater uma ética, uma transparência, evitar a discriminação algorítmica para que evite racismo, evite discurso de ódio, enfim, a gente tem que buscar, e essa é a minha motivação. Então, como você perguntou, o que é a vida, é buscar essa motivação para a gente continuar andando. E foi aí que eu encontrei, né, nesse debate sobre direito e tecnologia, uma motivação para não só pensar no meu futuro, mas de todas as pessoas. Eu acho que esse é o propósito que me faz, mesmo cansado depois do trabalho, tentar preparar um episódio do DDCast para, enfim, trazer pessoas para o meu lado e a gente junto tentar melhorar isso aqui que a gente está vivendo. Boa, boa. Lucas, cara, eu queria te agradecer demais por participar desse episódio do Prototipando. Eu acho que você trouxe questões muito importantes, questões emergentes e questões que todo mundo deve parar para pensar e refletir um pouco e até ir buscar um pouco mais. Você trouxe agora no finalzinho uma questão de discriminação algorítmica. Cara, vamos gravar um segundo episódio só sobre isso, porque isso é essencial. Fechou. No momento que a gente está passando. Então, cara, obrigado por participar, obrigado para você que ficou até o final. E se você gostou do que o Lucas está falando, se você quer ouvir o DDCast, Lucas, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que as pessoas te acham, caso elas queiram conversar com você ou ouvir o DDCast, enfim, Jabá Time. Beleza, valeu. Não, primeiro queria agradecer, né, Pedro, Léo também pelo convite, a Ensaio, né, que está desenvolvendo esse trabalho belíssimo, e o Prototipando, né, esse podcast que fala o que eu gosto de ouvir. A gente tem que se unir mesmo, tem que se unir. Total. Porque por mais iniciativas como a de vocês, tá? Então, muito obrigado, muito honrado de estar aqui participando. Quem quiser me achar, eu acho que a melhor forma é o LinkedIn mesmo. Eu tenho um perfil lá, então Lucas Cortizo no LinkedIn. Ou também eu sempre produzo, assim, escrevo artigos no direitodigitalcast.com, que é o blog do DDCast, e lá você vai ter todos os links. Não sei se você usa Spotify, se você usa o da Apple, o Google Podcast, enfim, a gente está em todas as plataformas, aí lá tem os links também. Ou se não, se você já tem sua plataforma, está ouvindo o Prototipando, quando você acabar todos os episódios do Prototipando, aí você vai lá no Direito Digitalcast e escuta a gente também. Beleza? Obrigado de coração aí, pessoal. Show. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está indo embora. E se você quer ouvir mais um podcast, eu recomendo um que fala bastante sobre o que a gente está trazendo aqui, essa discussão um pouco mais filosófica sobre inovação. Ouvir o do Thiago Gringon, se não me engano, um dos primeiros que a gente gravou, que tem muito link com o que a gente está falando. Valeu, galera. Um abraço.